You may be seated. Podem sentar-se, por favor, irmãos. I bring greetings from Ghana, Saudações desde Gana, Africa, África, where I'm born at. aonde eu tenho nascido. Beautiful continent É um continente muito bonito, where God is doing great things. aonde Deus está fazendo coisas muito grandes. We are seeing a lot of revival Nós temos visto um avivamento grande do Senhor aí nessa área, in Ghana aí em Gana, and also in the whole of Africa. e também em toda a África. God is doing great things. Deus está fazendo grandes coisas aí. I believe God doesn't live in America anymore. Eu creio que Deus não vive somente em América, mas He lives in Africa. Ele também está vivendo em África. So if you want more of God, Então, se você quer mais de Deus, I want to invite you to come with me to Africa. eu quero convidar todos vocês que venham comigo à África, a Gana. I believe Eu creio God que Deus is doing great things in the third world countries. está fazendo grandes coisas no terceiro mundo. There is a third world country in America, Há um terceiro mundo na América. and the third world people in America needs to be reached E o terceiro mundo na América necessita ser alcançado with the gospel of com Jesus o evangelho Christ. de nosso Senhor Jesus Cristo. I believe Eu creio that this revival que este avivamento that God is bringing que Deus está trazendo in the third world countries no mundo, no terceiro mundo, and also through third world people in e America também através de pessoas do terceiro mundo em Estados Unidos, is going to bring revival back to United States of vai America. trazer o avivamento novamente a esta nação, a América. Because God is bringing people from third world countries to this nation. Porque Deus está trazendo pessoas do terceiro mundo a esta nação. Because God is no respecter of people. Porque Deus não respeita pessoas. That is why those of us that are called from third world countries, E há muitas pessoas que foram chamadas do terceiro mundo para esse lugar. either you live in America E estão vivendo aqui em América or live in a third world country, ou vivem no terceiro mundo. there is one thing we always have to remember. Há uma coisa que todos nós temos que recordar-nos. That to be a minority Que ser a minoria doesn't mean you are inferior. não significa que você é inferior. We should not go by what people think. Nós não vamos pelo que as pessoas pensam. I don't live in people's brain. Eu não vivo do que as pessoas pensam. I don't live by people's opinion. Eu não vivo por a opinião das pessoas. What people think about me is not important. O que as pessoas pensam a respeito de mim não é importante. What is important is what God thinks O about que é me. importante é o que Deus pensa a respeito de mim. Hallelujah. Aleluia. What does He think about me? O que Ele pensa a respeito de When mim. God sees me, Como Deus vê a mim. what does He see? O que Ele vê a mim. When people see me, Quando as pessoas veem a mim. what do they see? Quando eles veem a mim. When people see me, Quando eles veem a mim. they see a black man. Eles veem um homem negro. But when God sees me, Mas quando Deus vê a mim. the Bible A said, Bíblia diz. as many of us as were baptized into E Christ disse: quando nós somos batizados em Cristo Jesus. have put on Christ. E nós temos sido postos em Cristo. There is no more Greek. Já não há mais grego. There is no more Jew. Não há mais judeu. There is no more male. Não há mais mulher. There's no more female. Não há mais mulher. There's no more African. Não há mais africano. There's no more Não há Brazilian. mais brasileiro. There's no more Não Mexican. há mais mexicano. But the Bible says, Mas a Bíblia Sagrada as fala: many as are baptized into quando Christ somos batizados no corpo de Cristo have put on Christ. e somos postos em Cristo, We are putting on Christ. somos postos em Cristo. When God sees me, Quando Deus vê a mim, He sees Christ on me. Ele vê Cristo em mim. When God sees you, Quando Deus vê He você, sees Christ on Ele you. vê você em Cristo, Cristo em você. Aleluia. Aleluia.
God doesn't see race, Deus não vê raças, but sometimes mas algumas vezes we listen so many times to the world. nós escutamos muitas vezes o mundo. We listen to people, Nós escutamos as and pessoas. therefore we want to be what people say we are. Então nós queremos viver pensando ou sendo o que o povo diz que The somos. Bible says, looking unto God, A Bíblia diz: olhem para Deus, who is the author and finisher que é of our autor e faith. consumador da nossa fé. We are called by God, Somos chamados por Deus and we listen only to God. e nós devemos escutar somente a Deus. What God says we O que are Deus fala pra gente is what we are. é isso que somos. Hallelujah. Aleluia! That's why I like Jesus. Por isso eu gosto de Jesus. See, Jesus doesn't live by people's opinion. Jesus não vive pela opinião das pessoas. He doesn't care what people think. Ele não pensa o que as pessoas He pensam. doesn't care what people say. Ele não se cuida do que as pessoas dizem. He came here on a mission, Ele veio aqui com uma missão. and he made up his mind Ele abriu a sua mente. that he's going to finish his Ele disse: mission. eu vou terminar a minha missão. And therefore, in 3.5 years, E em 3 anos e meio, his mission was accomplished. ele cumpriu sua missão. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! It doesn't matter where you are, Não importa onde você esteja, either in America na América or outside of ou America. fora de Estados Unidos, We are the only people nós somos as únicas pessoas who can go to any nation que podemos ir a qualquer nação and exercise the same authority that God has given e to us. exercer a mesma autoridade e poder que Jesus deu a ele. The policeman in America, Os polícias na América, his power is limited to United States of o America. poder deles está limitado aos Estados Unidos de América. The police in my country, Os polícias em meu país, em Gana, his authority is limited to my country, está Ghana. limitada a autoridade deles ao país de Gana. The police in Brazil is limited to Brazil's A authority. polícia lá do Brasil também está limitado a sua autoridade dentro do Brasil. But we are the only people Nós somos o único povo. can go to any nation Podemos ir a qualquer and nação use the power of e God usar o poder de in Deus. the name of Em Jesus, nome de Jesus. and other powers will bow E todo o poder se dobra diante and deste confess poder. that Jesus E is Lord. confessam que Jesus é o Oh, Senhor. shout Oh, hallelujah. grite aleluia. We have to know who we are. Nós temos que saber quem nós somos. We are children of God, Somos filhos de Deus. empowered from above E somos revestidos de poder desde cima. to go into the Para ir a nations todas as nações and preach the good e news. pregar as boas novas. Missions Missões, is God's mind. missão é a mente de Deus. God wants us to go. Deus quer que nós vayamos. He wants us to go. Ele quer que He vayamos. wants us to go Ele quer que and vayamos preach the word e preguemos o that evangelho. the A palavra. whole world Para todo mundo. must hear the voice of Jesus. Temos que escutar a voz de Jesus. Today, Hoje we are the voice of Christ. somos a voz de Jesus. We are the hand of Christ. Nós somos as mãos de Cristo. We are the feet of Nós Christ. somos os pés de The Jesus. Bible said, A Bíblia fala. how can they believe on him that they have not heard? Como eles vão crer se não há quem nunca escutaram? And how can they hear without a preacher? Como eles vão crer ou escutar se não há pregadores? And how can the preacher go without being E sent? como o pregador vai se não são enviados? We have to pray Nós temos que orar that God send many para que Deus levante muitos to the field, para o campo missionário. more than 2/3 of Africa Mais do que o terço de toda a África have not yet heard the gospel. ainda não tem escutado o evangelho. The gospel have to go. O evangelho necessita chegar lá nesses lugares que não tem a palavra. I believe almost everybody in America have heard the gospel. Eu creio que todo mundo que vive aqui na América já tem pelo menos uma vez escutado o It's on the evangelho. TV. Eles escutam na televisão, It's in the books, eles veem nos livros, in magazines, nos on magazines, the radio. no rádio. Everywhere you pass, Todo lugar onde você passa, the gospel is o there. evangelho está aí. But go to Africa. Mas se você for à There are África, so many places existem muitos lugares that have not yet heard the que gospel. ainda não escutaram o evangelho de Jesus We Cristo. have to pray Temos que orar that God send para que missionaries. Deus mande a missionários. Missionaries that don't,
Not missionaries that go to change the way people dress, Não missionários que vão chegar lá e vão querer mudar a forma deles vestirem. but missionaries who go to change the heart of Mas the people. missionários que vão aí para mudar o coração do povo. Hallelujah. Aleluia. I want to share something that is not very popular, Eu quero compartilhar esta tarde com vocês uma mensagem que não é muito popular, but I know it's part of the Word of God, mas eu sei que faz parte da palavra de Deus. and it's going to benefit us. E eu sei que vai ser de grande benefício para o corpo de Cristo. I have a very favorite scripture in the Bible. Tem uma passagem que sou muito favorável, que gosto, que amo na Bíblia Sagrada. In the book of 2 Timothy, No livro de 2 Timóteo, chapter 3, no capítulo 3, verse 16. no verso 16. All scripture is given by the inspiration of God Toda a escritura é divinamente inspirada and is profitable for doctrine, e proveitosa para ensinar ou doutrinar, for reproof, para repreender, for doctrine, for reproof, for correction, para corrigir for instruction in e righteousness. para instruir em justiça. I want to speak this afternoon Eu quero compartilhar com vocês esta tarde on godly warnings. sobre avisos divinos. Godly warnings. Avisos divinos. The Bible tells us here that scripture is inspired by God. A Bíblia Sagrada fala nesse capítulo 3, verso 16, que a escritura é inspirada por Deus To profit us, para proveito nosso, both leaders para líderes and church members. e para membros de igreja. He said the scripture is profitable because it's inspired. It is profitable for doctrine. Disse porque é inspirada, ela é proveitosa para ensinar ou doutrinar. Doctrine simply means teachings. A doutrina significa ensinar. We love to receive teachings. Nós amamos receber ensinança. We ensino. love to receive the word of God Nós amamos receber a palavra de Deus through the man of God através dos homens de Deus, under the anointing of the Holy Ghost. baixo o poder e a unção do Espírito Santo. And I believe the speaker who just spoke, Eu creio que o pregador que me antecedeu, he spoke the wisdom of God. ele falou da sabedoria de Deus. He spoke under the anointing of Ele God. falou baixo a unção de Deus. I was blessed. Eu fui abençoado. I know you were blessed. Eu sei que você foi We abençoado. were clapping our hands. Nós aplaudimos, We were rejoicing nós nos alegramos, because the word was good. porque a palavra foi boa, gostosa. Why were we rejoicing? Porque nós gostamos e nos alegramos? The word is inspired Porque a palavra é inspiradora, é inspirada. and it's being preached by a man of God E foi pregada por um homem de Deus, under the anointing of the Holy Ghost. baixo a unção do Espírito Santo do Senhor. And therefore, when we hear the word, Então, quando nós escutamos a palavra, it's just like God Himself speaking to é como us. se Deus estivesse falando diretamente para nós, Because this is the word of God. porque essa é a palavra de Deus. When you read the Bible, Quando você lê a Bíblia, that's God speaking to you. Deus fala para você. When we pray, Quando nós oramos, we are speaking to God. nós falamos a Deus. So when someone stands to preach the word Então, quando alguém para no púlpito e prega a palavra, under the anointing of the Holy baixo Ghost, a unção do Espírito Santo, it's not the person speaking to não é a us, pessoa que está falando, it's God speaking é to Deus us. que está falando para nós. Aleluia. Aleluia! So we receive the word Então recebemos a palavra as from God, como se fosse da parte de Deus, not as from man. não como se fora de um homem. So doctrine is good. Então doutrina é algo gostoso, é algo Teaching bom. that comes with anointing is good. A unção, o ensino que vem
baixo a unção é boa também. Jesus said, the things that I speak to you, Jesus falou, as coisas que eu falo para vocês they are spirit são espírito and they give life. e também dá vida também a What vocês. spirit? Porque espírito, We know Jesus has the Spirit of God. nós sabemos que Jesus tem o Espírito de Deus. The Pharisees didn't know Os that. fariseus não sabiam disso. They say he had a devil. Eles diziam, ele tem o diabo, não é o Espírito de Deus, não. But you and I know Mas nós sabemos, eu e você Jesus had sabemos. no devil. Jesus não tinha o diabo, He had the Spirit of ele God. tinha o Espírito de Deus. Because the Bible said Porque a Bíblia Sagrada fala, in John chapter 10 verse 10, no livro de João 10:10, the devil has come o diabo veio to steal, para roubar, to kill, para matar and to destroy. e para destruir. That's the devil. Esse é o trabalho do diabo. Any spirit that kills Esse espírito que mata is of the devil. é do diabo. Any spirit that steals Esse espírito que rouba is of the devil. vem do diabo. Any spirit that destroys, Esse espírito que destrói, well, in a way, em alguma forma, one is of the devil também uma parte é do diabo and one is not of the devil. e a outra parte que também não é do diabo. Why did I say that? Por que eu digo isso? Because if you read First John chapter 3 verse 8, Se você ler o 1 João capítulo 3 verso the 8, Bible said, a Bíblia Sagrada for fala, this reason, por essa razão, for this reason, por essa for razão, this purpose, por este propósito, for this purpose, para este the propósito, Son of Man o Filho do Homem was se manifested manifestou that he might destroy para que ele pudesse destruir the works of the devil. os trabalhos do diabo. So in the Bible, Então na Bíblia, we have two destroyers. nós temos dois destruidores. John 10:10, João 10:10, the devil is a destroyer. o diabo é o destruidor. But 1 John 3:8, Mas em 1 João 3:8, Jesus is a destroyer. Jesus é o destruidor também. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. The devil has come to steal, O diabo veio para roubar, to kill, para matar and to e destroy. também para destruir. Who is he here to kill? Oh, ele está aí para matar. He's here to kill you and I. Ele quer matar você e eu. What is he here to steal? Porque o que ele quer roubar? To steal the presence of God from us. Ele quer roubar a presença de Deus na nossa vida. To steal our relationship with Ele God. quer roubar nosso relacionamento com Deus. So he can destroy us. Então, assim, ele nos afastando de Deus, ele pode nos destruir. But thank God Mas glórias a that Deus Jesus came que Jesus veio to destroy para destruir, not man, não homem, but the works of the devil. mas destruir o trabalho do diabo. Hallelujah. Aleluia. I remember one time Eu me recordo um tempo. Jesus and the apostles were going to Jerusalem. Aleluia. I remember one time Eu recordo um tempo Jesus and the disciples que Jesus e os discípulos were going to Jerusalem, estavam indo para Jerusalém and it was late at night, e era tarde da noite. and they decided to lodge in a hotel in Samaria. E ele estava necessitando que preparasse um hotel para eles na cidade de Samaria. And he sent some of the apostles to go look for a E hotel, ele chamou alguns apóstolos e disse: olha, vai lá e prepare um hotel para mim passar a noite. and they didn't receive them Mas quando eles foram, não o receberam, because there is no dealings between the Jews and the Samaritans. porque não havia comunhão entre os samaritanos e os judeus. So these guys came back very angry Então eles voltaram muito zangados, com muita raiva, because they were not received, porque eles não foram recebidos. and they came to Jesus. Então vieram a Jesus. It is amazing how they approach the subject. E é interessante como eles se apresentam a Jesus e falam. They came to Jesus. Eles vêm a Jesus They say, you remember Elijah? e disse: você se recorda de Elias? You remember in the days of Elisha Recorda dos dias de Elias? when there was so much Satanism, Como havia muito satanismo naquela when época, people were worshiping Baal? quando o povo adorava Baal, They begin to preach to e Jesus. eles começou a pregar para Jesus, They begin to refer Jesus to the Old Testament. e começou a referir a Jesus o Velho Testamento e falar para They say, Jesus: you remember Elisha? você recorda de Elias? How he called fire from heaven Como ele clamou a Deus e mandou cair fogo do céu to consume the sacrifice. e consumiu o sacrifício. He was a man of Ah, God. ele é um homem de Deus. After the sacrifice was consumed, E a segunda vez também, he arrested the prophets of Baal ele mandou prender os profetas de Baal and kill all of e them. mandou matar todos eles. He was a man of God. Ele era um homem de Deus. Jesus said, what are you getting to? Então Jesus falou para ele: aonde vocês querem chegar? Qual é o What are you propósito de trying to vocês? say? Just tell me O what que you are. vocês querem me ensinar aqui? They said, listen, Aí eles disseram:
We went to Samaria. Nós fomos para Samaria. And they don't want you there. E eles não querem você lá, Jesus, em They don't Samaria. want us here. E não quer também a gente em Samaria. We know you. Nós conhecemos você. You are the man of God. Você é o homem de Deus. You are God. Você é Deus. That's why we follow you. Por isso estamos seguindo a você. Elisha was a man of God. Elias era um homem de Deus. But he killed those people. Mas ele matou essas pessoas também. Now, Agora, you give us power. nos dê o poder agora. Let's go to E Samaria. vou voltar na Samaria. The same way Elisha Da did it. mesma maneira que Elias We're going to fez. call fire from heaven. Vamos chamar fogo do céu. Kill everybody in Vamos matar Samaria. todo mundo aí. You know what Jesus said? Sabe o que Jesus falou? Jesus said, you don't know which spirit you belong to. Jesus falou, você não sabe a que espírito vocês pertencem. He said, I have not come Ele disse, eu não vim para destroy para lives, destruir as vidas. but I have come Eu tenho vindo that through me, para que através de mim lives will be changed. as vidas sejam transformadas. Lives will be Vidas changed. sejam transformadas. Lives will be changed. Vidas sejam We transformadas. don't destroy people. Nós não destruímos as pessoas. What do we destroy? Sabe o que destruímos? We destroy destruction. Nós destruímos a destruição. We destroy destruction. Destruímos a destruição. Who is responsible for E destruction? quem é responsável pela It's destruição? the devil. É o diabo. Therefore we go E o diabo, nós vamos lá in the name of the Lord no nome do Senhor and with the anointing and the power of e the com a Holy Ghost, unção e o poder do Espírito Santo. destroying the works of the Nós devil. destruímos o trabalho do We diabo walk upon him. e pisamos na cabeça We dele. step upon E him nós pisamos e pulamos sobre ele. because Por quê? the same spirit Porque o mesmo Espírito in que Jesus estava em is Jesus upon us. está sobre He nossa said, I've vida. given you power E te dou poder over the powers of the enemies. para pisar o poder do Go inimigo. into the whole world. Vá por todo mundo Preach the gospel. e pregue o As Evangelho many as believe, a todos que creiam. baptize them Bautizem in the eles name of the no Father, nome do Pai, in the name of the Son, Filho, and in the name of the Holy no Ghost. nome do Espírito Santo. Cast out devils. Expulsem os demônios. Heal the sick. Oh, sane os Raise enfermos. the dead. Ressuscite os In the mortos. name of No Jesus. nome de Jesus. That's the spirit we have. Esse é o espírito que temos. That's the spirit we have. Esse é o espírito que temos. Doctrine, Doutrinas, teachings is good. ensino é muito But it bom. didn't stop there. Mas ele não para aí. All scripture is given by inspiration of God Diz que toda a escritura é divinamente inspirada and is profitable e proveitosa for doctrine, para ensinar, for reproof, para repreender, for correction, para corrigir, for instruction para instruir in em righteousness. justiça. Why do we need all this stuff? Porque necessitamos todo esse pacote, tudo isso. Why should the scripture be profitable for doctrine? Por que a Bíblia fala que toda a escritura é proveitosa para ensinar? Why is it profitable for reproof? Porque é proveitosa para repreender. What is it profitable for correction? Porque é proveitosa para corrigir. What is it profitable for instruction? Porque é proveitosa para instruir In em righteousness. justiça. The answer is verse 17. A resposta está no versículo That 17. the man of God Para que o homem de Deus or the woman of ou a God mulher de Deus may be perfect, seja perfeito, may be mature, para que seja madura truthfully furnished e perfeitamente preparado unto all good works. para toda boa obra. Do you want to be matured? Você quer ser maduro? Do you want to be perfect? Você quer ser perfeito? Do you want to be used by God? Você quer ser usado por The Deus? Bible A says Bíblia Sagrada before fala, you can be perfect, antes que você seja perfeito, before you can be set aside for good works, antes que você seja separado para fazer bons trabalhos, you have to accept the total gospel. você tem que receber o paquete total, o paquete From Genesis- total do Evangelho. From Genesis to Revelation, Até de Gênesis até o livro de you have Revelações. to accept doctrine, Você tem que receber doutrina. reproof, Você tem que ser repreendido. correction, Você tem que ser corrigido. instruction. Você tem que ser instruído in righteousness, em justiça. in Em righteousness, justiça. in Em righteousness, justiça. in Em righteousness. justiça. Correction in the church Correção da igreja. is in Em righteousness. justiça. Reproof in the church Repreensão na igreja. is righteous. Em justiça. Instruction in
God, instrução de Deus, instruction in the Lord, a instrução no Senhor, instruction in the church instrução na igreja is done in é righteousness, feita em justiça, not in unrighteousness. não de uma forma injusta. The world may teach unrighteously. O mundo prega de uma maneira errada. The world may correct unrighteously. O mundo, quem sabe, corrige de uma maneira correta. The world may rebuke unrighteously. Quem sabe, talvez o mundo repreenda uma pessoa de uma forma errônea. The world may correct unrighteously. Talvez possa repreender de uma maneira correta. But in the church, Mas na igreja, doctrine, doutrina, correction, correção, instruction, instrução, reproof, repreensão, the Bible says, a Bíblia is diz, done in é righteousness, feito em justiça, is done in é love, feito em amor, is done to protect you, é para proteger você. so that you can be perfect, Então, para que você seja um obreiro so that perfeito, God can use you. para que Deus possa usar você. If you don't take instruction, Se você não é instruído, if you don't receive correction, se você não recebe if you correção, don't accept rebuke, se você não aceita repreensão, if you don't accept the good teaching, se você não aceita bom ensino, how can you become a leader? como você pode ser um líder? How can you lead somebody Como você pode dirigir alguém when you were not led? quando você não se deixa guiar? How can you lead Como você pode dirigir when you don't know these four things? quando você não conhece essas 4 How coisas? can you instruct Como pode você instruir if you refuse to accept instruction? se você recusa receber instrução? How can you correct Como você pode corrigir when you don't accept correction? quando você não aceita How correção? do you rebuke Como você pode repreender when you don't accept rebuke? quando você não aceita How repreensão? can you teach Como você pode ensinar when you are not teachable? quando você não é ensinável? When you are not teachable, Quando você não é ensinável? you think you are too big. Ou você passa a ser? Only God is your equal. Você vai dizer, não, só Deus é igual a mim. Only God can correct me. Só Deus pode me corrigir. Only God can rebuke me. Só Deus pode me repreender. Only God can correct me. Só Deus pode me Only corrigir. God can teach me. Só Deus pode me ensinar. No man can teach me. Nenhum homem pode me No ensinar. man can correct Nenhum me. homem pode me No corrigir. man can instruct me. Nenhum homem pode me instruir. Because I have the Spirit of God on Porque eu me. tenho o Espírito de Deus em I have mim. the anointing of God Eu in me. tenho a unção de Deus em mim. The Bible didn't say that. A Bíblia não fala assim. He said all scripture is given by inspiration of God. A Bíblia diz que toda a escritura é dada por inspiração de And Deus. it's profitable for doctrine, É proveitosa para a doutrina, ensinar, for reproof, para repreender, for correction, para corrigir, for instruction, para in instrução, em righteousness, justiça, that the man of God, para que o homem de that Deus, the woman of para God que a mulher de may be Deus perfect possa ser and perfeito truthfully furnished e também trabalhada e preparada for every good work. para o bom trabalho Oh, do somebody Senhor. shout Alguém hallelujah. grite aleluia, por favor. Somebody shout Alguém hallelujah. grite aleluia, por favor. The biggest problem today in the church, O grande problema hoje na igreja, nobody wants to take correction. ninguém quer receber correção. Nobody wants to be instructed. Ninguém quer ser instruído. Nobody wants to be rebuked. Ninguém quer ser repreendido. We have men and women Nós temos homens e mulheres da who igreja believe God has called them, que creem que Deus chamou eles and therefore they're ready to be used straight away. e eles estão preparados para sair para pregar. But I don't believe that. Mas eu não creio nisso. When God calls you, Quando Deus chama você, there is a time of preparation. há um tempo de preparação. There is a time of preparation. Há um tempo de preparação. There is a time of equipping. Há um tempo de ser equipado a pessoa, moldado, trabalhado. When you are prepared, E quando você é preparado, when you are equipped, quando você é equipado, now you can be launched out. então você pode sair. Jesus didn't call the 12 people Jesus não chamou os 12 discípulos and just launch them straight e os away. mandou sair He imediatamente. taught them. Ele chamou He eles, rebuked ele them. ensinou eles, He e repreendeu, instructed ele ensinou a He eles, corrected them. ele corrigiu a eles. If you study the ministry of Se Jesus, você estudar o ministério de Jesus, he was always correcting.
correcting. Todo o tempo ele estava corrigindo. He was always instructing. Ele todo o tempo estava instruindo. He was always rebuking. Todo o tempo estava repreendendo. He was always teaching. Ele todo o tempo estava instruindo, ensinando. He said, you have heard. Ele disse, vocês têm escutado. They told you, Eles falaram if somebody pluck your one eye, que se uma pessoa fure seus olhos, pluck his eye. você fura o olho dele também. Somebody hate you, Se alguém te odeia, hate him. você odeia ele também. Tooth for tooth, Se alguém dente por dente, eye for eye. olho por olho. But I am telling you, Mas eu vou lhe falar uma nova if coisa. somebody harm you, Se alguém ferir você, forgive that person. perdoe a essa pessoa. That's instruction. Porque isso é instrução. Kept on giving them Ele instruction. veio para dar instrução. Why? Por quê? Because in verse 17, Porque no verso 17, he want them to be perfect. ele queria que eles fossem He perfeitos. want them to be strong. Ele queria que eles fossem fortes. He want to prepare Ele them estava preparando o for the exército battle that is ahead para a of them. batalha que estava diante de ele. You cannot go to battle Você não pode ir para a batalha without any proper training. sem estar preparado. You cannot go to battle Você não pode ir para a batalha without properly equipped. sem estar devidamente equipado. If we come to the Lord, Se você vem o Senhor, if we believe the Lord has called us, se você crê que o Senhor te ha chamado, we have to look for a man of God nós temos que olhar pelo homem de Deus. and submit ourselves to that Se por person baixo a direção e a autoridade daquele homem de Deus, to teach us, para que ensine a você, instruct para us, que instrua você, correct us, para que te corrija, rebuke para us que te repreenda in também. righteousness, Em justiça, in righteousness, em justiça, in em righteousness, justiça, prepare us para preparar você for the work that God has called us para o to do. trabalho que Deus ha chamado você para Somebody fazer. shout hallelujah. Alguém grite aleluia. Why is it that today Porque hoje em dia, many don't want to receive correction porque muitos hoje em dia não querem receber correção, or instruction ou instrução, or rebuke? ou repreensão. The biblical days, Nos dias bíblicos, that problem was not there. esse problema não existia. Because when they rebuke you Porque quando ele repreendia alguém and you don't like it, e ele não gostava, the only place you have to go o único lugar que ele tinha para ir is to go back to the world. era voltar ao mundo. You cannot go to another church Ele não podia ir a outra igreja, because there was no other church. porque não havia outra igreja. It was only one church, Só havia uma igreja. either the church of Boston A igreja de Boston, or the church of LA ou a igreja de LA, de Los or Angeles, the church of Brazil ou a igreja do Brasil, or the church of Ghana. ou a igreja de Gana. So if they rebuke you in the church of Boston O que acontece hoje em dia, se repreende você na igreja de Boston. and you say, oh, I'm going back to the church of LA, Ele diz, quer saber de uma coisa? Eu não aguento isso não, eu vou para a igreja de Los Angeles. you gotta carry a letter. E quando chega lá, You gotta take a letter e tem que levar uma carta. from your pastor here Você, para se mover de um lugar para outro, tem que tomar uma carta do seu pastor. to LA pastor. E o pastor lá de Los Angeles, If you don't have a letter, se não tem a carta lá em Los the Angeles, pastor in LA church lá em Los Angeles, na igreja de Los is Angeles, going to call the church in Boston vai chamar a igreja de Boston. and say, we have this brother E here diz, pastor Uriel, temos um irmão aqui, from Boston. que é aqui de Boston. Do you know why he left Você Boston? sabe por que ele saiu de Boston? They say, oh, he's a rebellious guy. Esse camarada é perigoso, é um rebelioso, é um cara terrível. Church of LA not going to receive you. Então a igreja de Los Angeles não vai receber um camarada They're going to assim. sit you down Vai botar você para sentar, and rebuke you again. vai repreender novamente. So what you going to do? Então o que você vai fazer? You have to go back to the world. Então se vai para o mundo. But if you want to be in the church, Mas se você quiser estar na igreja, if you want to be in the Lord, se você quer estar no Senhor, then you have to accept rebuke. você tem que aceitar a repreensão. Hallelujah. Aleluia. But you see, today Agora hoje we have so many churches. nós temos muitas igrejas. If you don't like this church, Disse, não gosto aqui dessa igreja. they rebuke you, you don't like it. O pastor chama atenção porque você está fazendo coisa errada, They te repreende, they correct you, you don't like te it. corrige, você não gosta, You can go to another church e se vai a outra igreja, and that pastor won't ask you anything. e lá o pastor não pergunta nada, e diz, bem-vindo, venha como está. He wants membership. Ele quer membro, quer cabritos de qualquer maneira. Welcome. Bem-vindo. Welcome, rebellious. Bem-vindo, rebelioso.
Welcome, rebellious. Venha, cabritinho. Come, rebellious. Vem, cabrito. We love rebellious Nós people amamos here. os cabritos aqui. Hallelujah. Aleluia. It is important É importante that when people join our church, quando uma pessoa vem se juntar à nossa igreja, we find out who they are. nós temos que saber quem é ele. Because some of them are just devils. Sabe por quê? Porque muitos deles são o próprio diabo que vem para o meio do They povo are de Deus. just devils São diabos who go from church to que church vão de igreja a igreja to cause confusion, para causar to confusão, destroy the church, para destruir a igreja, to influence people para influenciar a gente and pull them away. e tomar membros da igreja. So as a shepherd, E nós, como pastores, when a sheep comes to your church, quando a ovelha vem à tua igreja, not a goat, não um cabritinho, if a goat comes to your se sheepfold, cabrito vem à tua igreja, you identify that. você identifica But ele. when somebody comes Mas se alguém vem, and say, oh, I'm already a Christian, eu sou um cristão, sim, I'm already a sheep, eu sou uma ovelhinha. you gotta find out what type of a sheep he Você is. busca que tipo de ovelha é esse camarada. Because there are so many goats wearing sheep clothing. Porque existem muitos cabritos vestidos de ovelha por aí. And goats don't follow. E cabrito não segue o pastor. Sheep follow. As ovelhinhas seguem seu pastor. You call a sheep, they come. Você chama a ovelhinha, e ela vem. But you call a goat, Mas se você chama um cabrito, you call a goat, se você chama um cabrito, you stand in front of goats se você para diante de um cabrito and say, follow me. e diga para ele, siga-me, cabritinho. The goat want to know why he should follow you. E o cabrito vai dizer, por que tá me mandando te seguir? You ask the sheep, follow me. A ovelha segue. They just follow. E segue ao pastor. Why? Por quê? Because they are dumb. Porque a ovelha segue o pastor porque ela é muito simples. Goats are not dumb. Os cabritos não são tontinhos. Não, mas as ovelhas necessitam de orientação. Elas não decidem por si mesmas. Goats are very smart. Agora, os cabritos são muito inteligentes. Sheep are not smart. Agora, a ovelha não é muito inteligente. And that's what we are. E isso é que somos. We are dumb. Nós somos muito simples. We are sheep. Nós somos ovelhas. When people say Jesus as a devil, Quando alguém diz para nós, Jesus é o diabo, because we are dumb, porque nós somos tontinhos como ovelha, we don't listen to that. a gente não escutamos a ele. We just follow him. Nós só seguimos a Jesus. We just follow him. Nós seguimos a Jesus. We are dumb, Nós somos tontos, but we're going to heaven. mas nós vamos para o céu. We are dumb, Nós somos loucos como but we're eles going dizem, to heaven. mas nós vamos para o céu. The goats are smart. Agora, os cabritos que são inteligentes, The Bible says, a Bíblia diz, with all their com smartness, toda a sabedoria they deles, don't know Jesus. eles não conhecem a They're going Jesus. to hell. Eles vão para o inferno. What shall it profit a man E o que é proveitoso ao homem? if he shall be smart Se ele for sábio and go to hell? e vai para o inferno. Somebody say hallelujah. Alguém diga aleluia. We are sheep. Nós somos ovelhas. What's the qualification of becoming a Christian? Quais são as qualificações para que uma pessoa seja um cristão? Is to be dumb. É ser simples. That's the qualification. Essa é a qualificação. É ser simples, não ser manhoso, não ser inteligente demais, esperto demais. Isso é o que ele quer falar. Dumb. Não ser esperto demais. Come on, you are sheep. Nossa sabedoria depende do Senhor. Nós somos ovelhas. You are sheep. Nós somos ovelhas. Você é ovelha? We are dumb Nós somos simples to follow Jesus. para seguir a Jesus. Oh, hallelujah. Diga aleluia, glória a Deus. Hallelujah. In Isaiah 58, No livro de Oséias, no capítulo 58 do livro de Oséias, this is for pastors. isto é para pastores, para líderes. Isaiah 58, verse 1. No livro de Oséias, capítulo 58, Isaías, perdão, 58, verso 1, fala o seguinte: Cry aloud, clama em alta voz, spare not, não te detenhas, lift up your voice like a trumpet, levanta a tua voz como a trompeta, and show my people their transgressions, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, and the house of Jacob their sins. e a casa de Jacó os seus pecados.
cry aloud. Ele disse, clama em alta voz. Lift up your voice like a trumpet. Levanta a tua voz como uma trombeta. And show my people, E anuncia e mostra meu povo, my people, meu povo, their transgressions. suas transgressões. In the house of Jacob, E a casa de Jacó, their sins. os seus pecados. This is an instruction Essa é uma instrução to we men of God and women of God. que nós, homens de Deus, e vocês, homens de Deus, We are commissioned to preach. nós somos ordenados e comissionados We are a commissioned pregar. to teach, Nós somos comissionados para ensinar, to rebuke, para repreender, to correct, para corrigir, to instruct para instruir in em righteousness. justiça. Either the people like it or not. Se a pessoa goste ou não, We're not going to compromise nós não vamos nos comprometer com ela, because we want to obey God. porque temos que obedecer a We want to Deus. obey God. Nós temos que obedecer a We wanna Deus. obey God. Nós queremos obedecer a We don't Deus. want to compromise. Nós não vamos nos comprometer. Jesus said, Jesus falou, what I see my Father do, o que eu vi meu pai fazer, what I hear my Father say, o que eu escutei meu pai fazer, the same that I do. a mesma coisa eu He faço. will never Ele compromise. disse, eu nunca vou me He comprometer. was everywhere crying, Ele em todo lugar chorava e clamava shouting like a e trumpet, gritava como trombeta telling the e world, anunciava ao if you mundo, don't repent of your se sins vocês não se arrependerem dos seus and come and pecados believe in me, e vem e creiam em mim, you will die você vai morrer and go to hell. e vai para o He inferno. has only one Ele message. tinha só uma mensagem: Repent, arrependam-se, for the kingdom of God is at hand. porque o reino de Deus se acerca. John the Baptist preached the same João message. Batista, quando veio, pregou a mesma mensagem: Repent, for the arrependam-se, kingdom of God is at hand. porque o reino de Deus está à mão. The first message of Jesus, A primeira mensagem de Jesus: repent, for the arrependam-se, kingdom of God is at hand. porque o reino de Deus está à mão. Acts chapter 2, No livro de Atos, capítulo 2, Acts chapter 2, no livro de Atos, the capítulo first 2, message, a primeira mensagem: repent, arrependam-se, for the kingdom of God is porque at o hand. reino de Deus está às mãos. No compromise. Não compromisso, nada de compromisso, de frouxeira. In Ezekiel chapter 3, No livro de Ezequiel, capítulo 3, verse 18, no verso 18. Ezekiel 3:18 says, O livro de Ezequiel, capítulo 3, verso 18, fala o seguinte: when I said unto the wicked, quando eu disser ao ímpio, thou shalt surely die, certamente morrerás, and thou givest him not warning, e não o avisares, nor speakest to warn the wicked from his wicked e way, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, to save his a life, fim de salvar a sua vida, the same wicked man shall die in his iniquity, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, but his blood I will require at thy hand. mas o seu sangue da tua mão o requererei. But in Ezekiel 33 verse 9, Mas no livro de Ezequiel 33, verso he 9, said, if I tell you to tell the wicked to repent, se eu falo para você que fale ao ímpio que se arrependam, and you tell him, e você falar para and ele, he repents not, e ele não se arrepender, when he dies, quando ele morrer, I will require his blood from his hand. eu vou requerer o sangue da mão dele. But in chapter 3 verse Mas 18, no capítulo 3, he said, if you don't tell him, diz: se você não fala a and ele, he died in his e sin, ele morrer em pecado, I'm going to require his blood from your eu hand. vou requerer da sua mão o sangue desse ímpio This que is a morreu. warning from God Porque isso é um aviso de to Deus those that are calling to the ministry, para aqueles que são chamados ao ministério, to warn the wicked, que avisem ao ímpio, to rebuke the wicked, que repreendam ao pecador, to correct people in the que church, corrijam as pessoas na igreja, those who don't want to obey, aqueles que não querem obedecer, those who want to disobey, aqueles que querem they desobedecer, don't want to take instruction, que não querem receber instrução they are in the church. na igreja. In the church, Na igreja, I believe we have three groups of people in the eu church: creio que na igreja existem 3 grupos de pessoas the nela: committed, aqueles que são dedicados, the uncommitted, aqueles que não são dedicados and the devils. e o diabo. You say, no, I don't have them in my church. Disse: eu não tenho esse na minha Oh, igreja. they're there. Mas eles estão aí. The committed, Os dedicados,
the uncommitted, aqueles que não são dedicados and the devils. e aqueles que são usados pelo diabo. The devils, Os diabólicos, they are the smallest group in the church. eles são os smallest? The smallest. Very small. É o menor grupo. Aham. They are the smallest, Eles são o grupo menor da igreja, but they make the loudest mas noise. eles fazem um barulho muito grande. Very small, É um grupinho pequeno, but their mouth move mas tem uma língua very fast. muito grande. But Bible says rebuke them, Mas a Bíblia diz: repreenda esses camaradas, correct them, corrija eles, instruct them. instrua eles. Don't let them rule the church. Não deixe que eles controlem a igreja. They are not the pastors of the church. Eles não são pastores de igreja. You are the pastor. Você é o pastor da You have a igreja. responsibility. Você tem a You have to responsabilidade. answer to God. Você vai ter que responder a Deus. They don't like your Se correction. eles não gostam da sua correção, Let them go. deixe que se vaiam. Let them go where there is no Deixe que correction. eles vão aonde não há correção. Let them go where there is no instruction. Deixe que eles vão aonde não há instrução. But just let them know. Mas deixe eles saber. If you want to be a member of this Se church, você quer ser membro da nossa igreja, I'm the pastor here. eu sou o pastor aqui. I'm the shepherd Eu here. sou o pastor aqui. You're going to listen to me. Você vai ter que escutar. If you can't listen to me, E se não pode escutar, the doors are still open. ok, a porta está aberta. Get out of here. Hallelujah. Aleluia. I have seen people Eu tenho visto pessoas who walk into the que church vêm na igreja caminhando dying, e morrem. problems, Morrendo, cheio de problemas. alcohol, Cheio de álcool, e drugs, com drogas, prostitution, com prostituição, crime, com crimes nas from costas, prison to de prison, prisões a prisões, marriage e problem, com problemas familiares, business com problem, problemas no negócio, psychological com problem, problemas psicológicos, mental com problem, problemas mentais, moral problem, problemas morais, emotional problem, problemas emocionais, social problem, problemas sociais, spiritual problem, problemas and espirituais. they walk to the church E eles vêm na igreja dying, morrendo. but the shepherd, Mas o pastor, just like Jesus, igual a who Jesus, opened his arms abre seus braços and received this e person, recebe essa pessoa counseling e him conselha ela. hours. E horas e horas. When the world is charging for counseling, E quando o mundo está cobrando para aconselhar, they charge $200 an hour for eles cobram counseling. $200 a hora para aconselhar no The mundo. pastor is counseling O pastor aconselha, free of charge, não cobra nada, without asking any money, sem perguntar e pedir dinheiro. praying for this E person, ora pela pessoa calling him all the e time, chama ele pelo because that's telefone. the job of a shepherd, Porque esse é o trabalho do pastor, to care for a sheep. para cuidar dessa ovelha. If the sheep is going astray, E quando esta ovelha começa a andar assim meio to torcido, bring the sheep back to ele life, traz a ovelha novamente para o watching caminho over the sheep. e começa a cuidar dela. I have seen that happen. Eu tenho visto isso acontecer. Then all of a sudden, E de repente, that person who walked into the essa church pessoa que estava morrendo na igreja, don't even know how to dress, que já não sabia nem como vestir-se, don't even know how to comb his hair, não sabia nem como pentear o cabelo, don't even know how to tie his não necktie, sabia nem fazer um nó de gravata, don't even know how to lace his não shoes. sabia nem amarrar um sapato. But all of a sudden, Mas de repente, the pastor took him in o pastor toma ele and began to teach e him começa a ensinar a how to ele. put on tie, Ensina como amarrar a how to gravata, wear shirt, ensina como usar a camisa, how to lace a shoe. ensina como amarrar o sapato. Some of them have never even put on a suit. Uns quando chegaram não sabia nem como botar um terno, não sabia, nunca haviam posto um terno na vida. But all of a sudden, Mas de repente, he start wearing suit. ele já está usando He paletó start looking good. e já está se olhando bonito. Everybody start complimenting E him. as pessoas já começam a cumprimentar a You're ele looking e good. dizer para ele: você está That's se a nice olhando muito suit. bonito. Que bonito você That's a está. nice Que tie. gravata bonita. That's a nice shoe. Oh, que sapato legal. And you lace it real good. Olha, é muito bom material. You lace it real E good. você dá nó muito bem, rapaz. And they don't even say, E ele nem pensa assim. oh, give the compliment to my pastor. Ele nem fala: por que você não agradece meu pastor que me ensinou isso? Because he cleaned me up. Porque ele que me limpou. He dressed me up. Ele que me ensinou a vestir. He makes me look the way I look. Ele que me ensinou a ser como eu sou agora. Now, Uau, agora they are clean.
ele está limpo. They know how to dress. Ele já sabe como se vestir. Now you and them, you are equal now. Agora você e ele já se parecem. Because you wear suit, they wear suit. Porque ele veste assim trajes também, assim terno, e você veste também. You put tie, they put tie. Ele põe gravata, você também usa When gravata. they came, they wearing some dirty jeans E você usava aqueles jeans todos sujos, with holes in it, com buracos em toda parte. and with some torn t-shirt, E agora umas camisas aí todas feias, some 1914 t-shirts. aqui de 1940 e pouco, assim, velha, toda acabada. But now you clean them up. Mas agora você está limpinho, bonitinho, They simpático. become your equal. E você já se olha igual ao pastor. He said, I have a ministry. Então você chega para o pastor e diz: olha, pastor, I have a eu call. tenho um ministro, eu também tenho um ministério, eu tenho uma chamada. And you begin to speak into his E life. você começa a ensinar a ele. You begin to raise him. E você começa a levantar a Then he ele. get to a point. Aí o pastor levanta ele num ponto, a um lugar. Now he knows how to read the Bible. E ele já sabe como ler a Bíblia. You gave him time to preach. Então o pastor permite que ele pregue na He igreja. knows how to E preach. ele já sabe como pregar. He knows how to pray for the Ele sick. já sabe como curar os enfermos na igreja. You are no more his pastor anymore. Então ele diz: ele não é mais meu pastor If you mais. tell him something, E se você fala alguma coisa para ele, no, you can't tell me ele diz: that. ele não pode me falar assim. Who do you think you are? Quem você pensa que é, pastor? Telling me what to do. Que me ensinando o que fazer? Brother, what's happening? E o pastor diz para ele: irmão, o que está acontecendo com você? Don't call me brother. Ele diz: por favor, não me chame irmão, Call me pastor. me chame pastor. I'm anointed. Eu sou ungido. You are anointed. Sim, você é I'm ungido. anointed. Eu sou ungido. You don't tell me what to do. Você não fala o que eu tenho que fazer. Only God tells me what Só to Deus do. me fala o que eu tenho que Because I fazer. have a vision. Porque eu tenho uma visão. I saw myself Eu vi eu mesmo on a big stadium, num grande estádio 1.5 million. com 1,5 milhões. And the Lord told me E Deus falou para mim: to speak to them prega para eles and save them. e salva And I eles. climbed the pulpit. E eu vim ao púlpito. And when I began to E preach, quando eu comecei a pregar, the 1.5 million started crying. 1,5 milhão de pessoas começam a chorar abaixo da minha They started pregação. weeping. E começaram a chorar. And I asked them to lift up their E eu hands. mandei eles levantarem a mão. And they all lifted up their E hands. eles levantaram a mão. And they gave their life to E Jesus. eles deram a vida a Jesus. Pastor, Pastor, I have a big vision. eu tenho uma grande visão. God spoke to me Deus falou para mim that He has called me que Ele me chamou to go into the whole world para ir por todo o mundo and preach the e gospel. pregar o My Evangelho. vision Minha visão is not in this church. não é nessa igreja aqui, My não. vision Minha visão It's not in Boston. não é em Boston mais. Boston is too small. Boston é muito pequeno para God mim. said, Deus me disse: I'm going to take the whole world. eu vou tomar todo mundo na mão. Eu sou poderoso. Shut up. Cala a boca. Shut up. Cala a boca. Listen to this. Escute o que eu vou lhes explicar e ensinar essa The tarde. Bible says to honor those that have rule over us. A Bíblia Sagrada disse que sobre aqueles que estão sobre nós, dirigindo a nós, Because they will give an account of us. porque eles diz que devemos respeitar e honrar esses que cuidam de nós, porque eles vão dar conta de nós. Either you are a pastor. E se você é pastor, A pastor must have a pastor. o pastor tem que ter pastor. You Tem que must ter um have pastor somebody. que esteja sobre ele. You must have somebody that you answer to. Tem que ter uma pessoa que você possa responder ou estar baixo a autoridade To lead you. para dirigir você, To direct you. para dirigir você, To guide you. para dar direção To a instruct você, you. para instruir você, To rebuke you. para repreender a você, To correct you. para corrigir And to você, teach you. ensine a você, So that you can be perfect. para que você seja perfeito, So that God can use you. para que Deus possa usar você. But I've seen people Mas eu tenho visto pessoas raised in the Lord. que são levantados no Senhor Then they rebel. e de repente se tornam Oh, rebeldes. I'm anointed. Ah, eu sou ungido. No. Não, You are anointed. claro, você é ungido. But you know the difference? Mas sabe qual é a diferença da unção da ovelha e a unção do pastor? Your pastor O pastor is an anointed sheep, a shepherd. é um pastor ungido. He's an anointed shepherd. É um pastor ungido. And you are just an anointed sheep. E você é uma ovelha ungida somente. There's difference between anointed shepherd and anointed sheep. Há uma diferença muito grande entre o pastor ungido e uma ovelha ungida. For the fact that you are now an anointed sheep
Now that you become an anointed sheep, Agora que você se tornou uma ovelha ungida, doesn't mean you are equal with the shepherd. não significa que você é igual ao pastor. You still have to obey. Você tem que continuar You obedecendo. still have to listen. Você tem que escutar teu pastor. Why? Por quê? Because Porque Deus has called that person ha chamado esse pastor to be a covering for para you. ser a cobertura sua espiritual. A covering for you. Uma cobertura espiritual sua. I have raised pastors. Eu tenho levantado muitos pastores em África. They have their churches. Eles têm suas igrejas agora. But I can tell you majority, Mas eu posso dizer a vocês, a maioria, they are struggling. eles estão em problemas. They are suffering Eles têm sofrido because they Sabe take, por quê? they take advantage of my traveling. porque eles tomaram a oportunidade quando eu viajo lá da minha igreja de África e vou pelo mundo ministrando. Somebody will take some few people, E quando eu volto, vejo que uns levaram um bocado de ovelhas go minhas start his own church. e começam suas próprias Oh, igrejas. God called me. Aí dizem, Deus me chamou a mim. And you know something? Sabe de uma coisa? When people break away from you Quando uma pessoa se separa de você and they start their own work, e começa a sua própria igreja, they work hard. eles trabalham duro. They work hard Eles trabalham duro because they want to prove to porque you eles querem provar a você que that eles, they can make it que eles without podem you. fazer sem você. They work hard. Eles trabalham duro. Less than 3 Em months, menos de 3 meses, you can see them have 1,000 members. eles às vezes têm 1000 pessoas com eles. And people gonna come to you. E as pessoas vêm a você Say, that guy was with you. e dizem, está vendo? Esse camarada aí está tremendo. How come he has 1,000 people? Como pode? Essas pessoas aí já tem 1000 pessoas. And you have only 600 E people. você tem só 600 pessoas. God is using him. Deus está usando aquele camarada. People gonna leave your E church as pessoas vão deixar a igreja and go and join e him. vão ficar junto com ele. He's gonna send people Ele vai mandar pessoas to pull people from your church, para vir na igreja e roubar pessoas da igreja. which can be very heartbreaking. E que dói muito o coração do pastor. It's like you to plant a farm É igual você planta numa fazenda, num campo, and it's time for e harvest, no tempo de você colher, and some animals come into the crop alguns animais vêm e comem tudo and destroy the e harvest. destrói toda a tua colheita. It hurts. Isso dói. It hurts. Isto dói. It hurts. Isto dói. But you know something? Mas sabe de uma coisa? Don't worry, Pastor. Não se preocupe, pastor. You don't have to prove nothing to Você nobody. não tem que provar nada a nada. If you know who you are, Porque você sabe quem você if é. you know who you are, Porque se você sabe quem você é, we're not in this ministry to prove to people nós não estamos no ministério para provar às pessoas. we are great preachers. Somos grandes pregadores. God is not looking for great Deus preachers. não olha para grandes pregadores. No, God is not looking for great preachers. Deus não olha para grandes pregadores. He's looking for preachers that have a heart Eles olham after por him. pessoas que têm um coração, que estão After him. seguidores dele, After him. que estão seguindo a ele. I have seen it happen. Eu tenho visto isso acontecer muito. They work hard. Eles trabalham duro They get people. e eles agarram as pessoas. Even people will come and tell you, Pastor, E há um que as pessoas vêm e dizem, pastor, they have some program. eles têm problemas, No, program. programas. And that program is helping them. E esses programas ajudam a eles. Can we also use that program? Podemos usar esse programa aqui? They want to tell you to do what he is doing. Há pessoas que vêm para ele e dizem assim, pastor, estão fazendo um bom trabalho lá, seria bom que fizéssemos aqui também. Which even hurts them more. Isso dói mais no coração do pastor. That your sheep are even looking at what they are doing. Suas ovelhas estão vendo o que eles estão fazendo e estão querendo trazer para dentro da igreja. Don't worry. Não se preocupe. It's just human effort. Isso é somente esforço humano. It's human effort. É esforço humano somente. It's not the Spirit of God. Não é o Espírito de Deus. It's not going to last. Isso não vai demorar muito It's not tempo. going to last. Isso não vai demorar muito It's not tempo. going to last. Isso não vai demorar muito Because tempo. God is not part of it. Porque Deus não está nesse negócio. God is not part of Deus não it. faz parte desse negócio. God doesn't bless rebellious people. Deus não abençoa a gente rebelde. No. Não! No. Não! God will not bless
anybody who rebels against your authority. Deus nunca abençoa a gente que se rebelia contra a sua autoridade. Because your authority is God's authority. Porque a autoridade do pastor, do líder, é a autoridade de Deus. And anybody who rebels against your authority Qualquer pessoa que se põe contra a autoridade do líder rebels against God's está authority. contra a autoridade de Deus. And God can never bless that E person. Deus nunca vai abençoar aquela pessoa. Let them go. Deixa ele ir. Sometimes even when people leave your church, Algumas vezes quando essas pessoas deixam a igreja don't aggressively go after them. e vão agressivamente atrás dele. God may be taking them away E talvez o Senhor está sacando, tirando da igreja, so he can bless your church. para que a sua igreja possa ser abençoada. They are the hindrance. Porque eles são os que impedem a bênção no meio da igreja. E Deus tem que limpar, tirar o acã do nosso God may meio. take them away. Deus vai tirando esses negócios daí. Don't worry about who leaves. Não se preocupe com quem se vai. Time will not permit me. O tempo não me permite. I would have shared with you the 6 reasons why people leave the church. Senão eu ia compartilhar com vocês as 6 razões porque pessoas saem da igreja. But I'll do that another time. Eu vou fazer isso outra hora. What you need to do Mas o que você necessita fazer? is to continue doing what God asked you to do. Vai continuando fazer o que Deus mandou você fazer. 3 groups of people that follow Jesus. 3 grupos de pessoas seguiam a Jesus: The apostles, os apóstolos, the disciples, os discípulos and the crowd. e as pessoas, a multidão. So there was a problem. Então havia problemas. The crowd left. A multidão se ia, The disciples left. os discípulos se iam, Only the apostles were left. somente os apóstolos se ficavam. If it were me, Se fosse eu, probably if it were you, talvez que se fosse você, you're going to tell the 12. você falava para os 12. Because you just lost 5,000 members. Você já perdeu 5.000 pessoas, And you have 12 left. só tem 12 aí. You want to prove to people Você não vai provar às pessoas that at least there are some here who believe in you. que alguns ainda creem em você? So I'm going to beg the 12. Então eu vou pedir aos 12, Please, you don't leave me. por favor, não deixe, não me You know I love you. Você sabe que eu amo vocês, não me You deixe. know I don't rebuke you. Você sabe que eu não lhe chamo a atenção. You know I don't say anything bad about Eu não you. vou falar nada mal a respeito So de você. please, you stay with me. Por favor, não se vai. Don't Fica worry. comigo, não se preocupe. God is going to give us 10,000 Deus vai people. nos dar 10.000 pessoas. That's what I would have done. Isso que eu teria feito se isso acontecesse comigo. But you know what Jesus did? Mas sabe o que Jesus fez? He asked the 12, Ele tinha 12 só. do you also want to go? E disse: se vocês querem ir, go You ahead. can go if you want to. Go ahead. Se você vai, eu. Say, I love Jesus. Sabe, eu amo Jesus. He knows who he Ele is. sabia quem ele era. He knows what he's here to do. Ele sabia para o que era chamado. He doesn't prove nothing to Ele nobody. não queria provar nada para os homens. He has confidence in Ele himself. tinha confiança em si mesmo. Knows the Father sent him. Ele sabia que o Pai o mandou. He knows what he's here to do. Ele sabia para o que foi enviado He para knows he's fazer. here to build the Ele church. sabia que estava aí para edificar a Even igreja. the enemy was coming against Aonde him. que o inimigo viesse contra ele, He said, ele dizia: I'm gonna build my church. eu vou edificar a minha igreja. Eu vou edificar a minha And the igreja. gates of hell E as portas do cannot inferno prevail against não it. prevalecerão contra I'm ela. gonna build the Eu vou church. edificar a igreja. And the gates of hell E as portas do cannot inferno prevail against it. não vão prevalecer contra My ela. brother, my Meu sister, irmão, a minha irmã, have confidence in God. tenha confiança em Deus. Have confidence in yourself. Tenha confiança em você mesmo. Don't worry about who Não leaves. se preocupe quem se sai da Don't worry igreja. about who leaves. Não se preocupa quem deixa a It igreja. doesn't matter Não importa what God is gonna do through you. o que Deus vai fazer para você. He's gonna do it through you. Ele vai fazer para He's você. gonna do it through Ele you. vai fazer para He's você. gonna do it through Ele vai you. fazer para He's você. gonna do it Ele through vai you. fazer para você. He said 1,000 will fall on your side, Ele disse: 1.000 vão cair a teu lado, 10,000 on your right. 10.000 à tua direita, It shall never come near you. mas nenhum mal vai tocar você. The enemy will come against you O inimigo vai vir contra você like a flood. igual uma enchente. But the Spirit of the Lord Mas o Espírito do Senhor will Deus, raise a standard que vai levantar
them. Contra ele. They will come against you by one way. Então ele vai vir contra você pelo um caminho. But by the time they get to you, mas depois que ele chegar em você, they're gonna flee by 7 ways. Ele vai fugir por 7 caminhos. Jesus said, Jesus falou, I have given you power eu tenho te dado poder over the powers of the devil. sobre todo o poder do maligno. He said, whatever you bind, tudo que você amarrar shall be bound. vai ser amarrado. And whatever you loose, tudo que você libertar shall be loose. vai ser libertado. Bible said, a Bíblia disse, I have given you power eu tenho te dado poder over the powers of the enemy. sobre toda a força do inimigo. You will tread on serpents. Você vai pisar serpente. You will tread on scorpions. Você vai pisar escorpião. You're gonna carry them. Vai agarrar but they ele. cannot bite you. Mas ele não vai poder morder você. Why? Por quê? Because Porque greater is he. Porque maior é o que está em nós. Greater is he. Grande é o que está em Greater is nós. he. Grande é o que está em nós. Que é o que está em nós. The devil Que o diabo that is using the people que usa as pessoas against you, contra você, they're gonna go around eles vão sair ao redor, and spread bad news about you. vão falar coisas más contra você. Oh, pastor commits adultery. Ah, pastor aí está mal. Pastor does this and that. Ah, o pastor fez isso e isso. Don't worry about what they say. Não se preocupe sobre o que eles Don't falam. worry about what people think. Não se preocupe a respeito do que o povo pensa. Don't live in people's brain. Não viva no pensamento das pessoas. Don't live in people's brain. Não viva no pensamento das pessoas. Don't live by people's opinion. Não viva pela opinião das pessoas. What they think is not O important. que eles pensam não é importante para a What they igreja. say is not important. Ou o que é importante. What is important O que é is importante what God thinks é o about que you. Deus fala a respeito de It's what você. God thinks about É o you. que Deus fala para He has você. called you. Ele chamou He você. said, I have called Ele you. disse que eu tenho te And I've chamado. anointed you. Eu tenho ungido And você. I've ordained you. Eu tenho ungido And I've você. sent you out Tenho enviado você bear fruit. para que dê And for frutos your fruit to remain. e seu fruto permaneça. Look unto him. Olhe para ele. 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 Hallelujah. Aleluia. Stand. Vamos parar-nos, por favor. Hallelujah. Vamos ficar em pé. Aleluia. What the people said is not important. O que as pessoas falam não é importante. What the devil does is not O important. que o diabo faz não é importante. God has called you. Se Deus chamou a você, If God has called you, se Deus tem chamado você, you're gonna make it. você vai a fazer. You're gonna make it. Você vai vencer. You're gonna make it. Você vai You're triunfar. gonna make it. Você vai triunfar. Because it's not by your power. Porque não é pelo teu poder, It's not by your mind. não é pela tua mente, By His Spirit. mas pelo Espírito. By His Spirit. Pelo Espírito. By His Spirit. Pelo Espírito. By His Spirit. Pelo Espírito. He calls you. Se Ele chamou a você He will anoint you. e ungiu a você, But the enemy is gonna come mas o against you. inimigo vai vir contra você. The enemy is gonna come against O you. inimigo vai vir contra The você. enemy is gonna come against O you. inimigo vai vir contra But the você. Bible says, Mas a Bíblia diz: no weapon. nenhuma arma, No weapon. nenhuma No arma, weapon. nenhuma No arma, weapon. nenhuma arma Form against you contra ti shall prosper. vai prosperar. Because Por quê? if God be for us, Porque se Deus é por if nós, God be for us, se Deus é por nós, if God be for se us, Deus é por if nós, God be for se us, Deus é por nós, quem can be against us. pode ser contra Shout hallelujah. ti? Aleluia! Shout hallelujah. God is able. Senhor é suficiente. God is able Deus pode to do exceedingly fazer coisas extremosas, abundantly coisas muito mais abundantes, above what we think, acima de tudo quanto podemos what pensar, we ask, porque de tudo que podemos pedir, according to the power de acordo com o poder that is in us. que está em nós. God is able. Deus é He's suficiente. able. Deus pode. He's gonna use you. Ele vai usar você. He called you. Ele chamou você. He ordained you. Ele ordenou a He você. anointed you. Ele ungiu a você. Take your eyes off people. Tire seus olhos das pessoas. Close your ears. Oh, fecha seus ouvidos. Close your eyes. Fecha teus olhos. And look unto E God. começa a olhar para Who has Deus. called you? Que está chamando Who has você. called Que you? chamou você. Who has called Que you? chamou você. He's able. Ele é suficiente. He's able Ele pode to do exceedingly fazer excelentemente, abundantly abundantemente, above what you ask, acima de tudo quanto você pede, above what you think. acima de tudo quanto você He pensa. calls you. Ele
ama. If he calls you, Se ele chamou a você, he will protect you. ele vai proteger você. He will provide unto Ele you. vai providenciar todo o necessário. He will keep you. Ele vai manter você. He will let his angels surround Ele you. vai pôr anjos ao redor de você. He will have you in his Ele hand. vai tomar você em suas mãos. The enemy cannot take you out of O his hand. inimigo não pode te tirar das mãos de Because Deus. Jesus said, Porque Jesus falou whosoever que a quem the Father has given o me, Pai me dá, nobody can pluck them out. ninguém pode tirar. The devil can pluck you Ele não out. pode te tirar. The devil can Ele pluck não you pode out. te tirar. He can pluck Ele you não out. pode te He tirar. can pluck you Ele não out. pode He te can tirar. pluck you out. Ele não pode te Because tirar. God Porque will Deus, rebuke the devil ele expulsa o on your demônio, behalf. ajudando a você, On your behalf. ajudando a você. God Deus will rebuke the devil vai repreender o diabo on your behalf. em sua ajuda. He said, you are the apple of my eye. Então ele disse: você é a menina dos meus olhos. You are the apple of God's eye. Você é a menina dos olhos de Deus. Anybody who touches you Qualquer pessoa que tocar em você touches God. está tocando nos olhos de Because Deus. the Bible said, Porque a Bíblia Sagrada fala: touch not my anointed. disse, não toque os meus ungidos. Touch not my Não anointed. toque meus ungidos. Touch not my Não anointed. toque meus ungidos. Do my prophet no harm. Não haga nenhum dano a meus Do profetas. my prophet no harm. Oh, não faça nenhum dano a meus profetas. Anybody who touches you, Qualquer pessoa que tocar a você, anybody who does you harm, qualquer pessoa que fizer dano a you você, don't judge that person. você não julgue esta Don't hate pessoa. that Não person. tenha ódio dessa Because pessoa. God said, Porque Deus fala, judgment is mine. disse: a vingança é minha. Judgment is A mine. vingança é minha. Judgment is A mine. vingança é Let minha. them be judged. Deixa ele ser Let them julgado. be judged. Deixa ele ser julgado. Not by you, Não por você, but by God. mas pelo Senhor But by Deus. God. Mas por Deus. But by God. Mas por Deus. But by God. Mas por Deus. Hallelujah. Aleluia. Lift up your spirit. Levanta a tua mão Lift up para o your céu. hands in the Levanta spirit. a tua mão, seu espírito a Deus. Xelebacuri me copa bachapa. Me porobogo supiri me candarabachata. Tamosobosa. Apia papa hasuri me copa Ribobobobobobobobo masakatabaya. Sharabababababababa masanderebosa. Oh, we give you praise. God, we give you Te praise. damos glória, Senhor. God, we give you Te praise. damos glória, Senhor. God, we give you Te praise. damos tonight. glórias esta noite, Do a Senhor. work in your servants. Oh, pelo teu trabalho no meio de nós. Do a work in your servants. Por teu trabalho no meio do teu servo, Do a new Senhor. work in this conference. Pelo seu novo trabalho nesta conferência. Bring a change into our hearts. Trazendo mudanças ao nosso coração. Heal every broken heart. Sana todo o coração quebrantado. Heal every hurt. Cura toda pessoa ferida. Heal every hurt. Cura toda pessoa Let ferida. there be healing tonight. Que essas cura hoje à noite. Heal those that are going through pain. Cura, Senhor, aqueles que estão passando por momentos de dor. Heal those that have been hurt. Cura, Senhor, aqueles que estão feridos. God, healing comes from you. Oh, Senhor, a cura vem de ti. Healing comes from you. Oh, a sanidade vem de ti, In the Senhor. name of Jesus. No nome de Jesus. Healing is coming to you. A cura vem sobre você agora. Strength is coming to you. Força vem sobre você agora. Strength is coming to you. Fortaleza vem sobre você agora. Healing from God. Oh, cura vem de Deus. Healing from God. Cura de Deus. Receive healing. Receba a cura agora. Receive healing tonight. Receba a cura agora. Receive healing tonight. Receba a cura agora. Forgive tonight. Receba perdão agora. Forgive those who hurt you. Oh, perdoe a quem te ferido. Forgive those who hurt you. Perdoe aqueles que te Forgive them ferido. tonight. Perdoe-os Let agora. God deal with them. Deixa Deus lidar com Let eles. God judge them. Deixa Deus julgar a But you eles. pray for them. Mas tu ora por You eles. love them. Ame a You eles. care for them. Cuida deles. But let God be the judge. Mas deixa Deus julgar a tua Let God be causa. the judge. Deixa Deus julgar a tua Let God causa. be the judge. Deixa Deus julgar a tua Let God causa. be the Deixa judge. Deus ser o julgador. He will fight your battle. Ele vai lutar a tua He batalha. will fight your Ele battle. vai lutar a tua He said batalha. the battle is not Ele yours. disse: a batalha não é The tua. battle is not A yours. batalha não é tua, The irmão. battle is not yours. A batalha não é tua, The irmão. battle is not A yours. batalha não é tua, pastor. It's the Lord. A batalha é do Senhor. It's the Lord. 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 É do Senhor. God bless you. Deus lhe abençoe.